Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você, sobre toda a sua casa. Nós seguimos a nossa semana, guardados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, o nosso bondoso, gracioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós daremos sequência nessa noite ao estudo a respeito do culto religioso e do domingo. Este assunto que tem sido tão debatido nesses dias do culto presencial. Contudo, nós descansamos na soberania do Senhor. O nosso Deus conduz tudo como lhe apraz. Eu te convido nesse momento para lermos a palavra de Deus no Salmo de número 95. Nós leremos do versículo 1 até o 7º, ou do 1 até o 7, a parte A. E esse texto, ele aguça no nosso coração o desejo, a vontade, a alegria e os motivos para cultuarmos o Senhor nosso Deus. Eu farei a leitura e você a acompanhará da sua casa, por gentileza. Convite a louvar ao Senhor. Salmo 95, do versículo 1 até o versículo 7, a sua parte A. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém. Meus queridos, nós temos aqui um convite para a adoração ao Senhor, para o culto, para o louvor através dos cânticos, para cantar os salmos, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o supremo e todo-poderoso Rei. Ele é o Criador e o mantenedor de toda a sua criação. Portanto, nós devemos nos ajoelhar e nos prostrar diante deste único Deus, Criador, Senhor, soberano. Temos a honra e o privilégio de sermos adoradores deste único Deus, de sermos habilitados por Ele para adorarmos ou o adorarmos publicamente. Eu convido você que acompanha a transmissão para fechar os olhos e então nós adorarmos ao Senhor com uma oração neste momento. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Deus criador e sustentador de toda a criação, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus vivo e Deus de vivos e não de mortos. Nós o adoramos como único Deus, Deus que se revela especialmente pela Tua palavra, o Deus que nos ressuscitou em Cristo e em Cristo tem nos proporcionado cultuarmos ao Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós aqui estamos na Tua casa e louvamos o Teu nome por esta graça que o Senhor nos concede, de abrirmos a Tua palavra e transmitirmos um estudo para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, console, conforte, edifique e leve, ó Deus, a alegria ao coração do Teu povo, das ovelhas do Senhor que se encontram nos seus lares. Nós Te louvamos porque desfrutamos da Tua presença, desfrutamos da comunhão com o Senhor. Desfrutamos do Teu pastoreio. Nossas vidas, ó Deus, estão sendo santificadas, lapidadas e transformadas. E nós, ó Deus, dia a dia, somos levados pelo Senhor nessa peregrinação rumo ao céu. Enquanto esse momento não chega, Senhor, nós pedimos, continua a habilitar-nos a leitura diária, a oração, a adoração. Continua, Deus, a nos habilitar a servir e a adorar o Senhor em tudo o que nós fazemos, com todas as nossas atividades. Traga-nos, ó Deus, um coração humilde, contrito, obediente, alegre no Senhor.
Rogamos-te, ó Deus, mais uma vez, por esse momento, que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo no estudo da Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo também, ó Pai, possa fortalecer a nossa fé e nos proporcionar uma obediência à Tua Palavra. No nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Pois bem, então nós vamos dar sequência ao estudo sobre o culto religioso e o domingo. Então, cultuar a Deus é uma ordenança e um privilégio aos crentes. O Senhor ordena na sua palavra a que todo homem possa cultuá-lo. E Ele capacita aqueles que foram ressuscitados em Cristo, aqueles que foram regenerados por meio de Jesus, a cultuá-lo em espírito e em verdade, a cultuá-lo com a mente, com o coração, com a nossa palavra e com a nossa conduta também. Então, é um privilégio e uma ordenança ao mesmo tempo. Nós vimos na semana passada com o nosso princípio de liturgia, no capítulo de número 4, do culto individual e culto doméstico. O artigo 9 diz assim: no culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. E o artigo 10º, culto doméstico, é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Destes princípios, nós não estamos impedidos. Nós temos, no presente momento, um decreto suspendendo apenas o culto presencial, a igreja toda reunida. Mas nós, os crentes em Cristo, nós podemos fazer o culto familiar ou o culto doméstico, e devemos fazê-lo, e devemos também fazer o culto individual. Você, se mora sozinho, se não tem crentes na sua casa, se mora numa república, leia a Bíblia, cante louvores, ore e exalte ao Senhor. Portanto, é um privilégio e uma ordenança. E nós, como crentes, nós devemos zelar pelo culto ao Senhor. Seguindo aqui, então, o culto como Deus exige. E você verá na projeção aí. Deus, Ele instituiu o culto e predetermina a maneira correta de executá-lo. O culto é determinado pelo Senhor Deus e a maneira como nós vamos cultuá-lo é também determinada por Ele e deve ser acatada. Então, o capítulo de número 21 da nossa Constituição, parágrafo 1º, ele, na semana passada, nós vimos a respeito da ordenança. E agora, a segunda parte deste parágrafo diz o seguinte: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, para o nosso entendimento, o culto ele tem que ser restritamente como o Senhor estabeleceu na sua palavra. Ele restringe todos os atos de culto, toda aproximação a Ele. Ele estabeleceu minuciosamente como que nós vamos cultuá-lo e nós não podemos fugir à determinação, à exigência da Escritura, de maneira alguma. Então, o culto, ele é uma instituição divina, tá? O culto foi instituído e normatizado pelo Senhor. Então, o culto ao Deus revelado pelas Escrituras não é produto e invenção humana. Então, nós não podemos nos reunir e cultuar a Deus da maneira que nos é agradável, da maneira que nós achamos ser a correta, da maneira pragmática, ou seja, qual é a melhor forma de aglomerar mais pessoas, de termos a nossa igreja cheia de pessoas. Não, esses princípios são abomináveis diante do Senhor. Então, o culto que deve ser prestado ao único Deus vivo e verdadeiro revelado pelas Escrituras não pode ser produto da invenção e imaginação humana. Então, o Deus que elegeu
também chamou um povo para ser-lhe propriedade exclusiva, dando a este povo uma legislação especial. Então ele criou e organizou e normatizou o culto que lhe deve ser oferecido. Resgatou Israel da escravidão do Egito, trouxe Israel para junto de si, trouxe Israel como nação, como povo, ordenou Israel que cultuasse somente ao único Deus vivo e verdadeiro e normatizou com detalhes este culto. Então, o culto estabelecido pelo Senhor na sua palavra, ele é estabelecido com riqueza de detalhes. Princípios do culto do Antigo Testamento, exceto as leis cerimoniais, exceto aquilo que Cristo cumpriu e aboliu, as outras normas e os outros princípios e a essência permanecem o mesmo, tá? Então, depois você dê uma lida, por exemplo, em Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 30, e você verá ali como que o Senhor foi normatizando toda forma cultica, a única forma aceitável por Ele. Mas eu quero ler com vocês um texto que está em Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 14. Eu farei a leitura e vocês acompanhem, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim o Senhor: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. A ordem é para destruir todo altar, toda imagem, todo e qualquer vestígio de culto aos falsos deuses, aos ídolos. Toda idolatria tinha que ser varrida da terra que o Senhor estava dando ao povo de Israel. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, nem buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então eles deveriam tirar tudo aquilo que ligava ao culto idólatra, aos falsos ídolos, tirar tudo. Eles não deveriam ver nada, para que não tivesse nenhuma ideia e fossem tentados a oferecer um culto a Deus com base na idolatria dos povos que habitavam naquela terra. Então ele diz: vocês não farão assim, mas vocês vão buscar o lugar que eu designar. Então continua a leitura: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então eles deveriam levar todas essas ofertas, os sacrifícios, os primogênitos, e eles deveriam fazer isso em obediência e em alegria ao Senhor. Continuando: não procedereis em nada segundo estão fazendo aqui cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Moisés está instruindo o povo para que pudesse entrar na terra. Então, até aquele momento, eles ainda não estavam obedecendo rigorosamente os princípios estabelecidos pelo Senhor. Continuando o texto: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros.
Ao tomar posse da terra, eles deveriam então constantemente celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios, quer sejam pela confissão de pecados, quer fossem sacrifícios de aroma suave, agradáveis ao Senhor, mas a vida deles, o relacionamento deles com Deus seria de forma cultica, segundo o Senhor estabeleceu, mas com muita alegria e com muito prazer. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todos os lugares ou em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das duas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E o versículo 32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. O povo expressaria sua alegria, sua gratidão, festejando, adorando, cultuando ao Senhor, porém tudo devia ser feito como Deus havia ordenado. Eles não poderiam nem acrescentar e nem diminuir absolutamente nada. Este mesmo princípio é válido para todas as épocas, para todo o povo do Senhor. Ao que Deus estabeleceu na sua palavra, nada nós podemos acrescentar e também não podemos diminuir nada. Por isso temos lutado para que nós tenhamos de um modo seguro o direito assegurado de voltarmos a cultuar presencialmente com pelo menos boa parte da igreja reunida, porque uma honra, é um privilégio. Quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós estamos manifestando publicamente a nossa adoração, devoção, o nosso reconhecimento a um único Deus, e nós o adoramos publicamente para que o mundo ao nosso redor conheça o Senhor através do seu povo reunido. Porém, nós devemos fazer isso rigorosamente, como o Senhor estabeleceu na sua palavra. O culto, então, ele é exigido pelo Senhor e ele é também normatizado pelo próprio Senhor. Então, nós, como crentes em Cristo, nós devemos buscar o culto, devemos ter alegria, desejo, prazer pelo culto. Nós devemos organizar biblicamente o culto de acordo com o que Deus estabeleceu. Este é o nosso papel, é o nosso dever. Irmãos, Deus, Ele não permitiu que o culto ficasse à mercê de preferências, desejos, escolhas, projetos e ações humanas, mesmo cercado de boas intenções. O que vale no culto oferecido ao Senhor não são as minhas boas intenções, apesar do meu coração, ele precisa de ser sincero, ele precisa de ter o desejo pelo culto, mas não são as minhas boas intenções. Eu não posso, pela boa intenção, trazer na presença do Senhor aquilo que Ele não determinou, aquilo que Ele não aceita. Então nós temos no livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7, uma passagem que nos traz muita clareza e uma exortação profunda para não nos aproximarmos de Deus, a não ser da maneira pela qual Ele estabeleceu na sua palavra. Então eu quero ler com vocês Levítico 10, de 1 a 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Alguns entendem que eles pegaram fogo com carvão e levaram. A questão clara é que eles não obedeceram rigorosamente à palavra do Senhor, e eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. O coração deles e a mente, o conhecimento deles, eles tinham conhecimento de que Deus não havia estabelecido daquela maneira, daquela forma.
porque se eles não soubessem o que estavam fazendo, Deus não os puniria imediatamente. Prossegue o texto. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O pecado de Nadab e Abiú, ele está ligado à adoração a Deus. Eles sabiam que não podiam se aproximar com o Senhor com aquele fogo daquela maneira, porque Deus não havia ordenado, Ele não havia estabelecido. E percebe e entende a gravidade de nós inserirmos no culto do presente momento princípios que não estão estabelecidos na palavra do Senhor, mesmo que não estejam estabelecidos com toda clareza, mas é prudente, se não temos uma certeza bíblica, é prudente colocarmos o assunto de lado e aguardarmos até que nós tenhamos completo esclarecimento bíblico de toda a igreja. Deus não aceita. Certamente nenhum de nós receberá uma punição imediata como Nadab e Abiú, porque o Senhor não está mais atuando assim, porque tudo que nós precisamos saber com respeito ao nosso relacionamento com Deus já está revelado e selado na Escritura. Mas todo aquele que atrevidamente se achegar diante do Senhor com algo que Deus não estabeleceu, Deus trará a sua punição no grande dia. Então, tomemos muito cuidado. Então, com justo rigor e justiça, Deus condenou Nadab e Abiú, porque o coração deles não estava inclinado à obediência. Eles tinham consciência daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que Deus havia determinado. Então, entendamos isso. Ao aproximarmos de Deus em adoração, nós devemos manifestar o verdadeiro temor a Deus. O verdadeiro temor, ele parte de um sentimento do coração, mas esse verdadeiro temor não é apenas sentimento, esse verdadeiro temor, ele verbaliza, ele através da obediência à palavra de Deus. Então, se eu trago a minha oferta, eu trago por obediência à palavra de Deus, mas eu devo trazer com um coração íntegro diante do Senhor, eu devo trazer com um coração grato. Se eu venho para o culto, eu devo vir porque o Senhor ordenou, sim, mas é preciso que haja uma inteireza. Eu venho porque o Senhor ordenou, mas eu venho porque eu amo a casa do Senhor, eu amo o meu Senhor, eu amo o povo do Senhor e eu desejo o culto ao Senhor. É assim que o temor se manifesta. O temor se manifesta pelo sentimento e pela obediência à palavra de Deus. Percebe? Então, Deus, ele não deve ser adorado com um culto segundo a vontade do adorador, mas conforme o que ele estabeleceu na sua palavra, conforme o que ele determinou. É assim que nós devemos cultuar a Deus. Portanto, o culto ele não pode fugir em nada aos parâmetros estabelecidos na palavra de Deus, porque o culto não é uma realização humana, mas divina. Nós temos o padrão estabelecido na Escritura para organizarmos o culto,
mas toda a essência do culto é divina. É o Senhor que nos habilita, por meio do Espírito Santo, a abrirmos a Escritura, e por meio da Escritura, Ele nos ensina a orar, Ele move o nosso coração para louvar, Ele nos concede o dom do amor, Ele nos concede o dom da fé. É por meio da Escritura que Ele estabeleceu e normatizou os sacramentos, batismo e santa ceia. É por meio de Cristo, e única e exclusivamente por meio dEle, que nós nos reunimos em obediência à Sua palavra, e capacitados por Ele, nós adoramos o Senhor. Portanto, meus irmãos, não somos nós pela nossa capacidade, mas é o Senhor que nos habilita, que nos reúne como povo dele, nos habilita a cultuarmos a Ele. Deus, então, Ele instituiu, organizou e ordenou o culto. E o culto não pode ser como o homem deseja, mas como Deus quer recebê-lo. É assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Isso aqui não é um palco para shows. Nós estamos vivendo os dias da transmissão, e nessa buscando orientação, que equipamento vamos usar e tudo. Olha, nós temos profissionais, eles trabalham com isso, eu não estou questionando o trabalho do profissional, mas a proposta para nós, irmãos, envolve tudo: iluminação de palco, toda aquela criação dos profissionais, projetar uma luz no cantor quando ele está cantando, uma luz no pastor ou no que está ministrando, cobrir todo o palco de preto e toda aquela situação. Conversava com um amigo, um pastor, um dia desse, ele disse: Zé, eu tive que falar com o moço umas 3 vezes, meu filho, eu só quero transmissão para o culto, isso aqui não é casa de show, porque ele constantemente dizia para esse pastor amigo meu: você está fora da realidade. Ele disse para ele: você está fora do culto. Então, meus irmãos, isso aqui não é casa de show, isso aqui é um lugar construído para adorarmos a Deus em temor e tremor, e para que Deus, o nosso Deus, seja adorado como Ele estabeleceu na sua palavra. Guarde bem isso no seu coração: Deus não aceita nenhuma aproximação dEle, a não ser como Ele estabeleceu na sua palavra. Eu quero compartilhar aqui alguns princípios norteadores do culto, segundo a Escritura Sagrada. Primeiro deles: culto deve ser prestado somente a Deus. O culto deve ser prestado somente a Deus. O Senhor, e somente Ele, deve ser adorado. Temos que tomar todo o cuidado para homenagens e um tanto de coisa que estão incluindo no culto. Nós devemos preparar um culto de maneira que as pessoas que estão participando tenham com toda clareza o entendimento: Deus foi exaltado, Deus foi adorado. É assim que nós devemos fazer. Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, quando nós preparamos, organizamos um culto, e quando nós, então, aqui reunidos, nós oferecemos esse culto, as pessoas precisam de ver com toda clareza que Deus está sendo adorado, e mais ninguém, nenhuma outra pessoa. Segundo princípio, a presença de Deus no culto. A presença de Deus no culto. Deus está presente no meio do seu povo. A única razão pela qual o povo se reúne para cultuar é a presença de Deus. Nós já temos uma ordenação para cultuar, nós já temos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, nós já temos uma igreja organizada biblicamente e que tem aprovação do Senhor para ser a legítima representante dele. Então, quando o povo do Senhor se reúne para o culto, quer seja num templo como o que nós temos aqui, construído e consagrado para o culto, né? Ou em qualquer outro lugar próprio para se cultuar ao Senhor nosso Deus, Deus está presente. Deus está presente. Então, a invocação da presença de Deus, que alguns fazem no início do culto, não procede. Não se invoca quem está presente.
ainda mais quando ele é o próprio autor do culto. O culto só existe porque Deus presente nos capacita em Cristo a adorá-lo. Então vamos invocar o Senhor nesse momento. Como? Deus está presente. Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus, o Criador, está presente em todos os lugares, está acima de toda a criação. Ele habita com o seu povo, por isso que somos o seu povo, por isso que somos propriedade exclusiva de Deus, é por isso que somos nação santa. Mateus 28:20, disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E de um modo especial ele disse: eu vou e enviarei o Espírito, que habitará em vós, estará convosco para sempre. Como invocar aquele que se faz presente, como invocar aquele que é Senhor do culto, como invocar aquele que dirige todo o culto. Isaías capítulo 1, versículo 10, 15, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Meus irmãos, não pense, não tenha ideia, a imaginação de que nós estamos reunidos aqui, e Deus está lá no céu distante de nós. Deus está presente entre nós e habita em nós com seu Espírito Santo, e o fato de termos a certeza de que Deus está presente já é motivo suficiente para termos temor, para sermos organizados na casa do Senhor. Deixa eu aproveitar e orientá-los e lembrá-los mais uma vez, nós devemos chegar antecipadamente na casa do Senhor e nos prostrarmos em oração. Nós somos os responsáveis por manter a organização no culto. Então, meus irmãos, quando você entrar aqui dentro, você está entrando para o culto, entre, tome assento no banco. Se precisa de uma água ou de um banheiro, faça isso com antecedência e aguarde, por favor, lendo a palavra, aguarde orando. As crianças, sim, as crianças se manifestam. Glória a Deus pelas crianças em nosso meio, mas que sejam somente elas. Deixe que os pais saberão orientá-las, corrigi-las. Então, fique assentado no banco e ore pelas crianças, ore por todos que estão. Evite chegar, ficar conversando, batendo papo, dando risada. Concentre no culto que nós vamos oferecer ao Senhor. Concentre. Deus está no templo, cale-se diante dele toda a terra. Tenhamos mais temor, tenhamos mais compostura na casa de Deus, no lugar que nós adoramos o Senhor, no lugar que Ele está presente. A presença do Senhor, então, ela sonda os nossos corações e as mentes dos adoradores. O Senhor está falando para o seu povo: quem vos requereu comparecerdes perante mim, da maneira que eles estavam comparecendo, não obedecendo ao Senhor, com coração duro, coração cheio de pecado, com ofertas imperfeitas e com coração imperfeito. Isaías capítulo 6, 1-4, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bases de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os serafins
guardando o temor, porque estavam diante da santa e augusta presença do Senhor. Eles cobrem os seus olhos, cobrem os rosto, os pés, cobrem diante da santidade do Senhor. Deus está presente. Meus irmãos, nós não precisamos e jamais acontecerá que esse templo tenha que tremer para que Deus nos mostre que Ele está presente. Deus está presente no culto, e se em algum momento nós não crermos nisso, então o culto não tem nenhum sentido para nós, não tem nenhum significado para nós. Deus está presente aqui, está presente no seu culto familiar, está presente no seu culto individual. É por isso que você se reúne, ou familiarmente ou individualmente, para cultuar e adorar o Senhor, por essa certeza que Deus está presente. Seguindo aí, a confissão de pecados, ela é importante no culto. Todo adorador deve ter consciência que é um pecador, sentenciado à morte, que é o salário do pecado. Não merecemos a honra que nos é concedida de nos reunirmos com o povo do Senhor para cultuar ao Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Não merecemos isso. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo formado por pecadores. O adorador, então, tomando consciência do seu estado pecaminoso diante do Deus perdoador, ele humilha-se em confissão sincera dos seus pecados. E Jesus, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, ele então nos encoraja e nos capacita a orarmos confessando os nossos pecados e os pecados confessados pelos cristãos. Jesus Cristo já os cravou na cruz, Ele já nos perdoou. Nós temos a certeza de um sacrifício suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Seguindo a leitura de Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7, Isaías, depois que tem aquela visão majestosa, sublime da presença do Senhor, ele declara: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então logo Isaías contemplou a santa glória de Deus, a extraordinária presença de Deus. Ele não hesitou, confrontado com a sua natureza pecaminosa, ele grita na realidade: ai de mim, estou perdido. Movido pelo Senhor, ele reconhece os seus pecados, reconhece ser um homem, mesmo sendo um profeta, um homem pecador. Mas o Senhor lhe oferece o perdão pela graça em Cristo Jesus. Portanto, os pecados confessados dos servos eleitos de Deus são por Ele perdoados. O culto é o lugar de nós confessarmos a Deus que ainda somos pecadores, que nós não estamos aqui como pessoas perfeitas, mas pessoas pecadoras. E então, o Espírito Santo, ele atesta no nosso coração que o sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente para perdoar os meus pecados, aplacando a ira de Deus contra nós. Seguindo aí outro princípio, cântico de louvor. Nós devemos cantar, expressar alegremente o perdão que nós recebemos, a vida de Cristo e a habitação de Cristo em nós. Então, o cântico de louvor, na certeza que os nossos pecados foram perdoados, na certeza que fomos ressuscitados pelo Senhor, nós então verbalizamos essa alegria com cânticos de louvor, de gratidão, de ação de graças ao Senhor nosso Deus. É a felicidade de continuar sobre a graça do Redentor. Então nós precisamos entender que essa felicidade ela expressa os nossos
a expressão facial, ela mostra alegria. Nós não estamos dizendo com isso que nós faremos uma dança litúrgica, que a alegria não confunda a carnalidade com a alegria. Nós devemos cantar alegremente a salvação, expressar alegria na hora de cantar. É assim que devemos fazer. Salmo 98, 1-9, salmo todo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar em a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O salmista diz, com voz de canto. É para cantar. Não se canta quando está triste. Às vezes a tristeza toma conta do nosso coração e a voz não sai, ela fica engasgada. Mas isso será exceção. É importante entender que nós temos que nos esforçar e lutar contra a tristeza e lutar contra a angústia para louvarmos e exaltarmos ao Senhor nosso Deus. Façamos isso, pense nisso. Está sofrendo? Cante louvores ao Senhor nosso Deus. A música, ela alegra o coração. Então não confunda alegria com anarquia, não confunda alegria com talvez uma dança que seja própria para uma festa de aniversário, uma festa de casamento, é um outro contexto, não é o contexto de culto. A alegria existe no júbilo, a alegria existe na celebração, mas não é uma alegria desorganizada, não é uma alegria carnal. Não confunda a alegria com a ausência de temor. Deus permanece no templo presente, recebendo nossas orações, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Então não se esqueça disso. Em qualquer parte da liturgia, Deus permanece no templo. E ainda a exposição da palavra de Deus. Para a santificação, fortalecimento e consolo do povo de Deus, nós temos então a edificação firmada sempre e exclusivamente na palavra de Deus. Nada substitui a leitura e a exposição bíblica. Não se faz teatro no lugar da pregação da Escritura. Não se dá um testemunho pessoal, ele é pessoal. Não quer dizer que o que Deus fez na sua vida vai fazer na vida dos outros. Mas a palavra de Deus, ela é para todo crente. Ela exorta todo crente, ela consola todo crente, ela vivifica todo crente. Não quer dizer que o milagre que você recebeu, o outro receberá. Isso não é normativo para todo mundo, mas a palavra de Deus é para todo crente. Consola, santifica, exorta, vivifica. Então, nada substitui a exposição fiel da palavra de Deus. Em Neemias capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, quando Neemias está trabalhando na reconstrução dos muros, da cidade, na organização agora do povo, de maneira cultica, e ele tem que trazer o povo agora para uma aliança com o Senhor, o que ele faz? Neemias 8, de 1 a 3, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor Deus tinha prescrito a Israel. Esdras já tinha disposto o coração para ler, estudar e ensinar a palavra do Senhor. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. A palavra de Deus foi trazida perante a família toda, perante o povo do Senhor reunido. Era o primeiro dia do 7º mês,
e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Temor, concentração, envolvimento com aquilo que está sendo feito naquele momento. Meu querido, tome muito cuidado. Você está no culto, então participe de todos os momentos. Às vezes tem alguém orando, tem gente assim, olhando para o lado, mexendo no celular. Não faça isso, você está desafiando e desonrando o Senhor. Às vezes a Escritura está sendo lida, quer seja em um dos momentos ou na exposição, e tem gente mexendo no celular. Preste atenção, porque Deus não precisa nem de você e nem do culto que você está pensando que está oferecendo a Deus. Nós é que precisamos desesperadamente de cultuar o Senhor nosso Deus. Então o versículo 5 diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Temor à santa palavra de Deus, respeito à palavra de Deus, todo o povo se colocou em pé. Isso não quer dizer que quando você está sentado você perdeu o respeito. Nós hoje vivemos uma situação que às vezes nem todo mundo pode ficar de pé em um momento, ou às vezes não consegue ficar de pé durante os cânticos, às vezes está com a criança no colo, às vezes tem problema físico, não pode. Deus conhece a sua limitação, a sua situação. O que nós precisamos é reverência e temor quando nós vamos abrir a palavra para a leitura, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. É preciso que tenhamos temor no coração e nas nossas ações também. Capítulo 8, versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. A exposição da Escritura. Nós não ocupamos essa tribuna para contar caso, contar piada, para entreter o povo, divertir o povo. Nós aqui estamos para que Deus nos confronte com a sua palavra, para que Deus nos exorte com a sua palavra, e Ele também nos consolará com a sua palavra. Ele nos fortalecerá com a sua palavra, Ele nos encorajará com a sua palavra. Meus irmãos, assim é o culto que nós devemos oferecer ao Senhor. E eu quero terminar com 3 considerações com os irmãos. A primeira delas, devemos cultuar a Deus. Nós somos criados para isso. É uma honra, é um privilégio. Desejo o culto a Deus. E olha, que dias difíceis nós estamos vivendo. Já há muito tempo, mas agora em se tratando do assunto religião. Quantas pessoas, alguns líderes das igrejas, outros não são líderes, mas têm aí os canais no YouTube e tudo mais, e vão para as redes e emitem opinião, e o que nós estamos vendo, tristemente, é o que o Senhor Jesus Cristo disse: um lar dividido não subsistirá. A própria igreja atacando a própria igreja, cada um querendo se mostrar mais conhecedor do que o outro, tem mais autoridade do que o outro. Olha, eu quero repetir uma coisa que o reverendo Taufik Abílio Jorge, no dia do meu exame para a ordenação, onde eu fui examinado e fiz o meu sermão, ele disse uma coisa: fecha a boca. Quanto menos falamos, menos erramos. Isso ficou gravado no meu coração. E nesses dias tão conturbados, é melhor fechar a boca para aqueles que não são crentes e de opinião pessoal, e abrirmos a nossa boca para pregarmos a palavra de Deus. Para isso nós somos chamados. Leia a Bíblia para as pessoas, pregue o Evangelho para as pessoas, use o seu tempo e use a sua boca com aquilo que Deus nos ordenou, e Ele se encarrega de tudo. De tudo. Tome cuidado com as opiniões, com aquilo que você vai compartilhar. Então, nós devemos cultuar a Deus, desejar, buscar o culto ao Senhor, presencialmente ou individualmente. Os membros devem ser zelosos pelo culto presencial. Na atual situação, muitos dos nossos irmãos desejosos de estarem aqui estão impedidos por limitações físicas, por outras limitações. O Senhor conhece a sua limitação, meu irmão, e nós temos orado para que o Senhor abençoe a sua vida aí. Quando normalizar essa situação, estamos orando para isso. Quando nós tivermos
a liberdade de ir e vir sem máscara. Quando nós tivermos essa segurança, deseje o culto, busque a casa do Senhor, deseje cultuar e adorar o Senhor. Faça isso. Nesses dias de limitação, não se sinta constrangido a estar aqui. Se você tiver o desejo de estar aqui quando for possível, nós tomaremos todo cuidado para que você tenha o mínimo de proteção e confie no Senhor. Mas não se sinta constrangido. Mas quando tudo voltar ao normal, deseje cultuar ao Senhor. Invista no culto que eu e você precisamos. Faça bom uso da casa de Deus. Segunda consideração, nós devemos oferecer um culto bíblico. Nós temos que ser zelosos e nós devemos almejar oferecer ao Senhor um culto bíblico. Então, olha, não se aproxime de Deus com ações que não sejam claramente estabelecidas na Escritura. Nós temos o nosso manual litúrgico, nós temos o nosso manual de culto que normatiza a nossa liturgia. Nós temos a liturgia pautada na palavra de Deus. Então, não deseja oferecer a Deus um culto que não seja bíblico. Você tem a liturgia que é escrita no boletim, que é divulgada no grupo de avisos. Dê uma avaliada na liturgia, é bíblica. Então venha cultuar ao Senhor. Se existir alguma coisa na liturgia que não for bíblica, questione, mas deseja oferecer um culto bíblico ao Senhor nosso Deus. E por fim, devemos confiar somente na intercessão do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o culto que o Senhor exige de nós é um culto perfeito. Sim, é um culto perfeito. E o Senhor Jesus Cristo foi o único que ofereceu essa perfeição a Deus o Pai. Em tudo que Ele ofereceu a Deus o Pai em nosso favor, Ele foi perfeito. Então nós confiamos nele, na intercessão dele, na capacitação dele. As nossas orações não são perfeitas, o nosso louvor não é perfeito, a nossa participação em qualquer parte do culto não é perfeita, mas nós confiamos única e exclusivamente no nosso fiel, perfeito e sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus, intercedendo por nós. Confiando nele, somente nele, eu venho ao culto e eu tenho a segurança de estar protegido, estar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, e eu então poder estar no lugar que Deus habita, e eu posso, por meio de Jesus, tomar o nome do Senhor, e eu posso orar ao Senhor, e eu posso adorar o Senhor, porque em Cristo Jesus nós não oferecemos fogo estranho na presença do Senhor. E por meio de Jesus, nós jamais seremos banidos ou destruídos. Portanto, cultuemos ao Senhor, mas cultuemos conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Que esta igreja, que este ambiente construído para adorar o Senhor, seja sempre um local onde que Deus seja adorado segundo a palavra dEle. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Convido você que está acompanhando a fechar os olhos e oraremos ao Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos pela graça, pela bênção de podermos cultuar ao Senhor. Ensina-nos pela tua palavra, transforma-nos e dá-nos sempre um coração temente, obediente, alegre e jubiloso na tua presença. Nós rogamos ao Senhor, continua, ó Deus, dando-nos completa confiança que o Senhor está no trono e conduzindo toda a vida da tua igreja. Em breve, sim, segundo o teu querer e tua vontade, nós estaremos aqui com o povo do Senhor reunido, adorando, te exaltando e te bendizendo. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e até o domingo às 9 horas, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Está encerrado, então, a nossa transmissão.